1978. Foi nesse ano que surgiu o filme de super-herói que definiu absolutamente tudo. Foi nesse ano que a direção do Richard Donner, a performance central do Christopher Reeve, a trilha sonora do John Williams e um monte de outros atributos se juntaram para fazer magia. Em outras palavras, foi nesse ano que estreou nos cinemas Superman, o filme. No meu vídeo sobre Homem-Aranha 2 do Sam Raimi, eu comentei em dado momento que aquele filme brigava com o Superman pelo posto de meu filme de super-herói favorito. Tem épocas em que eu prefiro Homem-Aranha 2, tem épocas em que eu prefiro Superman. E eu falei naquele vídeo que quando eu fosse gravar o vídeo sobre o Superman, provavelmente eu estaria numa época em que eu preferiria o Superman. E agora, parando pra pensar friamente, agora que eu de fato tô gravando o vídeo sobre o Superman, é que, cara, não tem como negar a grandeza desse Superman. Não só é o filme de super-herói que determinou as bases do que a gente viria a entender depois como um filme de super-herói ideal, como também é a história do super-herói perfeito. É a origem de super-herói perfeita. É a lapidação do super-herói como mito moderno, personificado aqui na figura do Superman do Christopher Reeve. É uma história de super-herói em que absolutamente todas as peças estão no lugar e todas elas estão no máximo da afinação, entregando o melhor de si. E aí, partindo para um nível mais pessoal, eu preciso dizer que Superman, o filme, é um dos meus filmes do coração. É um dos filmes que eu mais vi na minha vida. Eu vi muitas vezes. Eu conheço esse filme de trás pra frente. E eu não enjoo nunca. Toda vez que eu paro pra rever o Superman de 78 do Richard Donner, são 143 minutos de puro encanto, de deslumbramento, em que o meu olhar fica brilhando diante do que eu tô vendo na tela. E é justamente por eu ter uma relação afetiva tão forte com o Superman de 78 que preparar, gravar e editar um vídeo sobre esse filme vai ser uma responsabilidade danada, porque eu não quero fazer feio diante de um filme que eu amo tanto. Eu quero fazer o melhor possível e eu espero que eu consiga. Mas antes, não custa lembrar que esse vídeo aqui, sobre o Superman o filme, não é um conteúdo isolado. Na verdade, ele faz parte da Super Maratona, um especial que tá rolando aqui no canal, em que a gente vai revisitar todas as versões cinematográficas do Superman rumo à estreia do novo filme do personagem, dessa vez dirigido pelo James Gunn. A gente já falou aqui sobre as animações do Superman dos estúdios Fleischer e Famous, sobre os seriados para cinema estrelados pelo Kirk Allen e sobre o média-metragem Superman and the Mole Man, com o George Reeves. Dá uma olhada nesses vídeos que estão bem legais. E antes da gente finalmente entrar no Superman de 78, estrelado pelo Christopher Reeve, que eu sei que era o momento da Super Maratona que vocês mais queriam que chegasse, não se esqueça de curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos. Se tem um filme que pode ser considerado central em toda a história dos super-heróis no cinema, esse filme é Superman, o filme. Não se enganem, não é Vingadores, não é X-Men, não é Homem-Aranha, não é Cavaleiro das Trevas. É o Superman que o Richard Donner dirigiu em 1978. Não foi o primeiro filme de super-herói produzido na história do cinema, inclusive os episódios anteriores da Super Maratona confirmam isso, mas foi o primeiro longa-metragem de super-herói a receber um tratamento de superprodução. Ele veio ali naquele momento do alvorecer do blockbuster norte-americano moderno, quando Tubarão e Star Wars apareceram para mudar o jogo, e ele foi tratado de fato como uma grande produção, pique Tubarão e Star Wars mesmo. É o filme que estabeleceu os pilares dos filmes de super-heróis, azeitou os ingredientes de modo a fazer eles funcionarem no máximo da capacidade e virou referência para absolutamente tudo que a gente veio a ver depois no território das adaptações, tanto da DC quanto da Marvel. É a planta baixa de tudo que a gente viu depois. Sempre que a gente resolver bater um papo sobre filmes de super-heróis e acabar prolongando a conversa por mais do que, sei lá, 15 minutos, inevitavelmente a gente vai acabar voltando a Superman em algum momento. Por que Superman é tão gigante? Por vários motivos. Primeiro porque, como eu falei, até então as experiências que a gente teve com super-heróis de quadrinhos nas telonas não foram exatamente das mais grandiosas. E muito disso vem do fato de que os realizadores que se encarregavam de tocar essas adaptações aí tinham uma dificuldade notória, e que eu até acho bem compreensível, por que não, de levar esse tipo de personagem muito a sério. Eles não conseguiam olhar pra esses super-heróis com colãs, cuecas por cima da calça e poderes fantásticos,
que estrelavam histórias absurdas em quadrinhos baratos, e enxergar esses super-heróis como algo que merecesse muita pompa. Se você pegar as adaptações que rolavam para cinema até ali, ou eram produções relativamente baratas, como os seriados para cinema dos anos 40, que a gente já discutiu aqui, ou eram produções que se entregavam ao exagero, ao camp, à autoparódia. O maior expoente desse filão, obviamente, foi o Batman de 1966 com Adam West, que ajudou a colocar o personagem Batman no imaginário popular, e eu iria além. Eu diria que ele ajudou a colocar também a figura do super-herói como um todo no imaginário popular. Teve a série de TV, que todo mundo conhece, e teve um longa para cinema. Mas a bem da verdade, o Batman de 66 era uma obra declaradamente camp. Era sensacional, inclusive eu espero que um dia eu ainda possa falar mais dessa versão do Batman aqui no canal, mas era outra pegada. Era uma adaptação que vinha muito influenciada pelo período de contracultura dos anos 60. Ela trazia toda aquela lisergia típica dos anos 60 pra dentro da estética da série, e de quebra, ela ainda olhava para todos esses mitos populares com um certo ar de deboche. Ela tentava provocar o riso a partir das parafernálias que o Batman usava, dos planos absurdos dos vilões, dos diálogos que rolavam. Eu não sei se eu chegaria ao ponto de dizer que era uma paródia do Batman, mas era quase isso. Era uma série em que a gente ria com o Batman, mas também ria um pouco dele. Eis que chega o momento em que os direitos de uma adaptação cinematográfica do Superman caem nas mãos dos produtores Pierre Spengler e Alexander e Ilya Salkind, que, não custa lembrar, não eram irmãos. Eles eram pai e filho, o Alexander era pai do Ilya. Com isso, eles resolvem tocar um projeto sobre o Superman. Vale lembrar que a gente está falando da década de 70. Os Estados Unidos estavam experimentando um sentimento de franca desilusão, de frustração com a própria pátria. O resultado da Guerra do Vietnã, o escândalo de Watergate e, subsequentemente, a queda do presidente Nixon, uma desconfiança absurda do povo com as instituições, as crises do petróleo que abalaram a economia. Não foram tempos em que o moral dos Estados Unidos estavam lá nas alturas, não. E isso se refletiu em um monte de filmes da nova Hollywood. Eis que as coisas mudam um pouco de figura. Hollywood descobre uma nova fórmula do ouro com superproduções bem mais escapistas como Tubarão e Star Wars, e considerando esse contexto, qual figura heróica melhor para ajudar a reerguer o moral do estadunidense médio naquele momento? Rocky Balboa, que tinha explodido nos cinemas com a história de superação de um pobre coitado que dá a volta por cima? Sim, também, mas nesse caso a gente tá falando do Superman, então vamos fingir que a resposta era só Superman. Não deixa de ser apropriado, uma vez que o contexto da própria criação do personagem nos quadrinhos, lá em 38, era um contexto em que a Grande Depressão, que desolou aquela sociedade, não tinha nem 10 anos. Então era natural chegar no fim dos anos 70 e pensar no Superman como essa figura que consolidaria um mito moderno. Só que para esse mito acontecer de fato, não daria para ele aparecer em uma produção que expusesse esse mito ao ridículo. Para fazer ele funcionar, seria necessário levá-lo a sério, ou pelo menos tentar. O primeiro passo que os produtores deram para tentar trazer alguma credibilidade ao projeto foi contratar o Mário Puzo, autor do Poderoso Chefão, não o filme, mas o livro que deu origem ao filme, para escrever o roteiro do Superman. No meio do caminho, esse roteiro também passou por uns tratamentos feitos pelo Robert Benton e pelo David e pela Leslie Newman, só que acabou que esse roteiro teve dois grandes problemas. O primeiro é que ele ficou bizarramente muito grande e teria que ser dividido em 2 filmes. Mas aí a gente vai entrar em toda uma treta que eu acho melhor deixar para comentar no próximo vídeo da Super Maratona. E o segundo problema é que esse roteiro original era muito imbuído de um espírito meio camp. Ele estava muito mais próximo do teor do Batman de 1966 do que de uma produção que supostamente queria levar o Superman a sério. No meio do caminho, rolou mais um problemão. O diretor que eles tinham chamado para tocar o Superman, que era o Guy Hamilton, diretor de um dos meus filmes favoritos do James Bond, que é o Goldfinger, é obrigado a deixar o projeto depois que os Salkind decidem transportar a produção do filme para a Inglaterra por razões financeiras. O Guy Hamilton é britânico, mas ele era um exilado fiscal. Se ele voltasse para a Inglaterra, ele teria muita conta para pagar e muito BO para resolver. Então Guy Hamilton deixa o Superman e no lugar dele entra o Richard Donner, que era uma escolha inusitada para um filme de super-herói, porque o trabalho mais conhecido dele tinha sido o terror A Profecia, de 76. Quando o Richard Donner entra em cena, a coisa começa a tomar uma forma muito mais definida. Uma forma que, inclusive, foi determinante para o sucesso artístico do Superman.
A primeira coisa que o Donner fez foi pegar o roteiro original, lá do Mario Puzo, com as revisões do Robert Benton e do David e da Leslie Newman, avaliar que não estava bom o suficiente e mandar para ser reescrito pelo Tom Mankiewicz, filho do cineasta Joseph Mankiewicz e sobrinho do Herman Mankiewicz, roteirista do Cidadão Kane. Acabou que o Tom Mankiewicz nem recebeu os créditos pelo roteiro do Superman. O sindicato dos roteiristas barrou e ele foi creditado como consultor criativo. Aí, a coisa ganha corpo de vez. E a partir da entrada do Richard Donner, a palavra de ordem no set do Superman passou a ser uma só: verossimilhança. Não é à toa que nos documentários que tem no DVD e no Blu-ray do filme, eles contam que o Richard Donner mandou botar, na sala que eles trabalhavam, um desenho enorme do Superman voando e carregando na mão uma faixa escrito verossimilhança. E aqui eu acho importante relembrar, afinal, o que é essa tal de verossimilhança. Um erro muito comum que as pessoas costumam cometer nesses casos é confundir verossímil com realista. Não, verossimilhança não é sinônimo de realismo. O realista é aquele que tenta espelhar e se calcar nas regras do nosso mundo real aqui. Já o verossímil é outra coisa. O verossímil é aquele que permite ao artista criar um mundo fictício que opera de acordo com as regras que ele próprio estabelece para si. É uma narrativa que funciona respeitando não as regras do mundo real, mas sim as regras que o seu próprio universo fictício estabeleceu. Inclusive, o Alexandre Link, do canal Quadrinhos na Sarjeta, tem um bom vídeo explicando toda a lógica aristotélica por trás do conceito de verossimilhança. Eu recomendo vocês verem porque ele vai saber explicar muito melhor do que eu. Se Superman, de 78, é um filme que funciona tanto, é porque, antes de mais nada, ele é um filme verossímil. Ele tenta ser realista? Ele tenta convencer a gente de que ele se passa no mundo real? Não, de forma alguma, muito pelo contrário. Ele compreende e aceita que a figura do super-herói é uma fantasia essencialmente infanto-juvenil, que tem um apelo fabulesco para criança que é óbvio. Só que mesmo assim, mesmo reconhecendo esse apelo lúdico, é um filme que nunca deixa de levar aquele personagem e todo o universo fictício ao redor dele extremamente a sério. Ele assume as cores, os uniformes berrantes, o bom humor e o bom mocismo do Superman, mas ele trata esses elementos não com irreverência, mas sim com interesse real em entendê-los, em vivê-los. Isso fica claro logo na sequência que abre o filme, que, meu Deus do céu, é perfeita. Toda vez que eu vou rever Superman e eu penso, poxa, será que esse filme é realmente tudo isso aí que eu lembrava e tal? Vem essa introdução aí e eu já fico, não, esse filme aí é 5 estrelas mesmo. A gente vê as cortinas da tela de cinema se abrindo, um filminho escrito junho de 1938 e uma criança folheando uma edição da Action Comics, revista de onde surgiu o Superman. Conforme a criança vai falando do que é o Planeta Diário, o que é Metrópolis, e relembra o contexto da Grande Depressão em que o personagem surgiu, o Richard Donner faz uma coisa que eu acho muito linda. O desenho do prédio do Planeta Diário se transforma em uma filmagem live action. Aquelas páginas de quadrinhos estão ganhando vida, estão virando carne e osso, e a câmera vai se aproximando do topo do prédio do Planeta Diário até ultrapassar ele e alcançar o céu. No que a câmera faz esse movimento, os créditos surgem de dentro daquele filminho e vêm até a gente. Cara, olha só que coisa linda. Ao mesmo tempo que ele tá adentrando no universo daqueles quadrinhos, aqueles quadrinhos estão ganhando vida, estão virando live action, estão vindo até a gente. Eu acho isso uma síntese perfeita do que é o filme como um todo. É um filme que mergulha na lógica dos quadrinhos, ao mesmo tempo que assume a lógica dos quadrinhos como sendo a sua própria lógica, a sua própria verdade, o seu próprio mundo. Eu acho isso muito valioso, principalmente considerando que, de uns anos pra cá, esses filmes da Marvel e da DC passaram a achar que, pro super-herói funcionar na telona, ele precisava de alguma forma negar a natureza lúdica e fantasiosa dele. De um lado, você tem os filmes que pensam, não, a única forma de fazer as pessoas levarem super-herói a sério é retratando ele como uma figura realista, sombria, e eles criam narrativas mais cruas e carrancudas que tentam, a todo custo, convencer o público de que aquela trama se passa no mundo real. E do outro lado, você tem a categoria de filmes de super-heróis que vão pelo caminho do humor autodepreciativo, como se só jogassem a toalha e dissessem, cara, realmente não tem como levar super-herói a sério, é um troço ridículo demais mesmo, então bora fazer o seguinte, vamos rir de nós mesmos, para que vocês, espectadores aí do outro lado, possam rir com a gente e não da gente. Estamos sendo cínicos? Sim, mas dane-se. Isso faz um monte de filmes recentes, principalmente da Marvel, descambarem para uma autoparódia que irrita justamente
exatamente por ser tão cínica. Cara, me desculpem, mas as possibilidades dos filmes de super-heróis, como um subgênero, não se limitam só a esses dois extremos. Do super-herói tão realista que não admite qualquer fantasia, e do super-herói debochado que se força a tirar sarro de si mesmo. Não, é perfeitamente possível ser sério, profundo, sem deixar de ser lúdico. Assim como também é perfeitamente possível ser divertido e bem-humorado, sem deixar de ser maduro. E a prova disso tá justamente nesse Superman do Richard Donner. Existem filmes de super-heróis bons, muito bons, excelentes. Mas filmes de super-heróis encantadores, daqueles que te arrepiam e te deixam com os olhos brilhando e com um sorrisão no rosto do início ao fim, são poucos. Superman, de 78, é um desses filmes. É um filme mágico. É um filme que vê a mitologia do super-herói com um olhar que é lúdico e romântico, mas nunca ingênuo. Ele sabe exatamente que o mundo fictício que ele tá te apresentando é uma fantasia completa e mesmo assim ele escolhe acreditar nessa fantasia e soa muito sincero ao acreditar nela. A impressão que dá, assistindo ao Superman, é que todo mundo envolvido nessa produção tá empolgadíssimo, não conseguindo acreditar na chance que tá tendo em estar participando de um filme do Superman. E quando você tem esse nível de empolgação envolvido num filme, fica difícil essa empolgação não transparecer na tela e não contagiar o espectador. Superman pode até ser um filme bem-humorado, com várias intervenções de humor. E de fato, ele é um filme muito engraçado, com muitos momentos que são hilários. Frutos de um texto inspiradíssimo, com umas tiradas e reações perfeitas, e de um timing que é certeiro por parte dos atores e da direção. Mas ele é um filme que nunca deixa esse bom humor tirar o peso dos personagens e do drama das situações mais urgentes. A gente ri assistindo ao filme, mas a gente sempre ri com o Superman, e não do Superman. A gente se diverte e ri sem deixar de levar o personagem a sério. E não menos importante, a gente sempre ri nos momentos em que cabe rir. Ele não interrompe uma situação mais tensa para enfiar uma piadinha que vai cortar completamente o clima e a tensão do momento. De novo, ele leva a sério esses momentos mais intensos. De certa maneira, eu diria que o Superman de 78 fez pelos filmes de heróis de quadrinhos mais ou menos o que o Senhor dos Anéis viria a fazer depois pelos filmes de alta fantasia e universos mágicos. Da mesma forma como Richard Donner fez a gente conseguir olhar para um cara fantasiado de Superman e levar ele a sério, mesmo sem abrir mão do charme lúdico, fantasioso e bem-humorado do mundo dele, o Peter Jackson, lá nos anos 2000, conseguiu fazer a gente olhar para um mundo mágico de orcs, trolls, elfos brilhantes, hobbits com capinha e mágicos com chapéus pontudos, sem achar eles ridículos. Superman pode até ser um filme estrelado por um marmanjo de colã azul, capa vermelha, botas vermelhas e cueca vermelha, que ele ainda faz questão de piorar usando ela por cima da calça. Mas em momento algum, ele olha para esse personagem com menosprezo. Ao contrário, ele procura entendê-lo. Ele tem um interesse legítimo em analisar cada centímetro da personalidade desse cara, para saber a fundo quem ele é. E para isso, ele faz um mergulho na biografia do Superman, que é bem amplo. Ele não volta só para a infância desse personagem. Ele volta para anos antes dele sequer nascer, a fim de investigar cada detalhe que vai moldando a jornada do Kal-El ao longo dos anos e vai construindo a personalidade do Superman que a gente conhece. Nesse sentido, eu acho fantástica a paciência com que o filme se desenvolve até chegar no Superman. Em vez de se apressar para mostrar logo o Superman em ação, ele prefere guardar a primeira aparição pública do Superman lá para mais ou menos 1 hora e pouco de filme. Antes disso, a gente acompanha uma trajetória que se divide em 3 blocos muito definidos. Não chegam a ser exatamente 3 atos, afinal mais de metade do filme se passa já em Metrópolis, mas são 3 segmentos bem demarcados. O primeiro é uma ficção científica que mostra os últimos dias de Krypton, com Jor-El, interpretado simplesmente pelo Marlon Brando, icônico no papel, tentando convencer o Conselho de Krypton a evacuar o planeta porque ele vai explodir nos próximos dias e, uma vez percebendo que ele não conseguiu convencer ninguém, ele manda o filho bebê Kal-El numa nave para a Terra. O segundo é um drama que se passa na área rural de Smallville, mostrando a adolescência do Kal-El, agora rebatizado de Clark, ao lado do casal Martha e Jonathan Kent. Depois que o pai terráqueo dele morre, o Clark vai seguir o rumo dele na cidade grande. E aí, o terceiro é justamente uma história de super-herói ambientada no caos urbano de Metrópolis, com Clark Kent ganhando a vida no planeta diário ao lado da Lois Lane e o Superman surgindo para enfrentar o Lex Luthor.
Cada um desses 3 blocos extrai tudo de informação que pode extrair sobre cada momento da jornada do Superman, e por consequência, quando finalmente chega a hora do Superman aparecer e entrar em ação, repito, com mais de 1 hora de filme nas costas, a gente tem a sensação de que isso tá rolando no momento perfeito. Se eles já começassem o filme com essa cena, não teria o mesmo impacto. Ter acompanhado cuidadosamente cada etapa da trajetória do Superman antes de chegar nesse momento, para culminar nesse momento, acaba tornando o impacto do momento em si muito maior. Sério, eu nunca vi uma primeira aparição de super-herói ser tão empolgante, tão mágica, quanto é a cena em que o Superman surge para salvar a Lois Lane e aquele helicóptero que cai do prédio. É fantástico. O que eu acho mais bacana é que esses 3 segmentos aí são muito diferentes entre si. E justamente por isso, eles tinham tudo para não funcionar, para não terem nada a ver uns com os outros e acabarem fazendo o conjunto da obra soar meio disforme. Só que graças à condução cirúrgica do Richard Donner, isso não acontece. Não só esses 3 blocos não soam incompatíveis, como eles acabam se complementando de uma forma que um se torna indispensável para o funcionamento do outro. E para costurar 3 partes tão distintas de uma forma a fazer elas funcionarem em harmonia, é trabalho de mestre mesmo. E a montagem do Stuart Bard vai costurando esses momentos, se adequando ao teor de cada um deles. Ela adota um ritmo mais pausado e mais paciente no início, para ilustrar o desalento e a desesperança de Krypton prestes a chegar ao fim, e depois toda a melancolia e o intimismo dos dias em Smallville. Eu acho muito elegante como que o Richard Donner e o Stuart Bard retratam a passagem dos anos entre os capítulos de Smallville e Metrópolis, com uma longa visão do espaço sideral com penumbras de conteúdos e aprendizados piscando na tela, com a narração bem mansa, bem serena do Jor-El, meio que aconchegando o espectador e criando a sensação de que a gente está suspenso no tempo, até o momento em que o rosto do Jor-El se transforma numa máscara, cruza a tela e surge o Superman voando pela primeira vez. Aliás, de um ponto de vista visual e plástico, Superman é um espetáculo pra ninguém botar defeito. A direção de arte do John Barry é soberba. Ela pontua muito bem a lógica de cada momento. A concepção de Krypton como uma terra tão elevada, tão superior, que parece pertencer a um mundo de sonhos, com aquela aparência branca e monocromática que parece uma mistura de Polo Norte com o céu. A concepção do rancho da família Kent, que é acolhedor. A redação do Planeta Diário, que é ampla, mas também apertada por conta das mesas, dos armários. Todo mundo fica passando espremido por ali, na velocidade que uma redação jornalística exige. Não é o lugar mais confortável do mundo. E, claro, o QG do Lex Luthor, que é absurdo como o personagem exige que seja. É uma espécie de mansão super requintada, com piscina e livraria, mas subterrânea, debaixo do metrô, quase como uma casa de vilão do James Bond. E o mesmo se aplica à fotografia, que é do Geoffrey Unsworth, que é simplesmente o diretor de fotografia de 2001, Uma Odisseia no Espaço. Uma informação que nem é muito estranha, considerando todo o segmento inicial em Krypton. Ele se adapta com uma fluidez incrível à lógica de cada um desses 3 blocos. A paisagem fria e asséptica de Krypton, o tom bucólico de Smallville, que ele aproveita valorizando pra caramba aquelas paisagens lindíssimas, aqueles campos vastíssimos, aquele céu aberto, e ele joga com as luzes e as sombras pra mudar o teor de uma cena de alegre pra dramático, até chegar à paleta cinza do caos urbano de Metrópolis. Nisso, o filme ainda cria uma série de imagens inesquecíveis e que impressionam na composição delas, desde as mais intimistas até aquelas mais icônicas, que ressaltam os feitos e as poses heróicas do Superman voando, abrindo a camisa, salvando o trem. Ele cria um monte de imagens que parecem tiradas diretamente dos quadrinhos e, com isso, abraça totalmente as raízes do personagem. Nesse aspecto, é claro que não dá pra deixar de mencionar a trilha sonora lendária do John Williams, que é, pra mim, o melhor trabalho da carreira dele. E olha que ele já é um mestre. E mais, é uma das minhas trilhas favoritas de todos os tempos. Eu escuto ela regularmente. Desde os primeiros acordes, os primeiros sons a surgirem no filme, você já fica arrepiado da cabeça aos pés. Só a música tema já faz você sentir vontade de chorar logo na sequência de créditos iniciais. Nenhuma outra trilha consegue evocar super-heroísmo e fazer você querer vestir uma capa e sair voando por aí como essa trilha aqui. E não é só a música tema do Superman, não. Ele cria temas inesquecíveis pra tudo, pra Fortaleza da Solidão, pro romance dele com a Lois Lane. Inclusive, pouco se fala sobre
sobre como o Superman tem uma das trilhas românticas mais lindas de toda a história do mundo. Sério, eu não tenho palavras pra descrever o tanto que eu sou apaixonado pela trilha do Superman. E eu acho que todas essas coisas que eu tô descrevendo aqui podem ser perfeitamente resumidas na performance antológica, majestosa, sobrenatural do Christopher Reeve como Clark Kent / Superman. E só pra constar, é Christopher Reeve, não é Reeves. Reeves era o George Reeves, lá da série dos anos 50. Esse aqui é Christopher Reeve, no singular. E não, Christopher Reeve não tem nenhum parentesco com o George Reeves, assim como a Marina Senna também não é sobrinha do Ayrton Senna. A atuação do Christopher Reeve, sinceramente, é a melhor interpretação de um super-herói que já houve até hoje no cinema. A gente já teve excelentes encarnações de super-heróis de quadrinhos no cinema, mas que chegasse no nível do que o Christopher Reeve faz aqui, me desculpem, mas nunca mais rolou. Eu defendo que é uma atuação que só não foi reconhecida pelas maiores premiações de cinema na época por conta desse preconceito com o tipo de personagem que ele estava interpretando. Né? Como assim? Indicar o Oscar, um cara que tá fazendo um super-herói com cueca por cima da calça? Né? E por que eu acho que a atuação do Christopher Reeve resume o teor do filme inteiro? Porque ele encarna esse personagem absurdo de quadrinhos fantasiosos com absoluta dignidade. Ele não se envergonha ao vestir a roupa do Superman e em nenhum momento ele parece rir de si mesmo, como se pensasse: gente, eu sei e vocês sabem que isso aqui é ridículo, então vamos só rir disso aqui que é o melhor. Não, ele vende a ideia do super-herói como esse ícone de autoridade e bom mocismo com tanta confiança que não resta para o espectador qualquer outra alternativa senão comprar. É inegável, ele é o Superman definitivo. O Christopher Reeve se tornou tão icônico que, anos depois, os próprios quadrinhos passaram a adotar o rosto dele como base para as ilustrações do Superman, tentando criar um traço que lembrasse o rosto do ator. E eu sei que todo mundo já falou sobre isso, mas não tem como não repetir. A maneira como o Christopher Reeve demarca a separação entre o Clark Kent e o Superman é um negócio de cair o queixo. É inacreditável. Nos vídeos anteriores, sobre o Kirk Allen, sobre o George Reeves, volta e meia eu comentava que, às vezes, era esquisito ninguém reparar que o Clark Kent e o Superman eram a mesma pessoa. Aqui, o Christopher Reeve opera um verdadeiro truque de mágica que faz você acreditar que a Lois Lane e a turma toda não percebem a relação de um com o outro. Sim, ele penteia o cabelo pro outro lado e bota um par de óculos, e esses óculos ajudam bastante também, porque eles parecem ser de uma lente bem grossa, então isso já muda um pouco o formato do rosto. Mas não é só isso, é o jeito do Christopher Reeve. Quando ele tá de Clark Kent, ele é meio corcunda, ele é retraído, ele gagueja, é desafinado, se enrola nas palavras e acaba falando alguma coisa meio nonsense, ou meio fora de moda, ou meio embaraçosa. Ele é muito estabanado, ele derruba as coisas, fica empacado na porta giratória, tipo, ele é um cara enorme, de quase 2 metros de altura, e ele age como se ele fosse muito espaçoso, não conseguindo lidar direito com o espaço apertado ao redor dele. Ele tem um olhar meio perdido, sem saber pra onde olhar. Ele fica fazendo aquele movimento típico de quem usa óculos, que é de botar o dedo aqui no meio pra ajeitar. E esses tiques que o Clark tem sugerem que ele é um cara ansioso, inseguro, tímido, socialmente desconfortável. Quando você vai pro Superman, meu irmão, é outra parada. Ele já surge em cena numa postura ereta, com um olhar determinado, com um tom de voz imponente que sempre transmite absoluta convicção e nenhum tipo de dúvida. Quando ele vai flertar com a Lois Lane, ele é uma figura galanteadora. E sabe uma parada que eu acho muito louca? É que a minha geração se acostumou a crescer acreditando que o Superman é um personagem chato, porque os poucos filmes que tiveram com o Superman nos anos 2000, 2010, geralmente retrataram ele como um personagem apático, blasé. Isso criou uma impressão errônea na galera da minha idade de que o Superman é isso mesmo, um herói chato, blasé. Quando você vê o Superman do Christopher Reeve, que é a representação definitiva do Superman, cara, ele pode ser tudo menos um personagem blasé. Ao contrário, ele é uma explosão de carisma. Não tem como você não simpatizar com esse Superman. Ele é uma figura adorável. Ele tem humor, ele se diverte sendo o Superman. Sempre que ele captura algum bandido, ele manda um comentário engraçadinho, que é sempre divertido. E não é um humor irreverente, é um humor até meio inocente, mas sempre eficaz. E acima de tudo, ele é um super
super-herói perfeito na sua essência, porque ele é uma figura impossivelmente boa. Ele é um cara que, ao conhecer a Lois Lane, ele se apresenta como um amigo. Ele diz que não mente nunca, e isso é posto à prova lá no final. Ele salva desde o presidente no avião até um gatinho numa árvore, e ele ainda faz um carinho no gato, chama ele pelo nome. Ele aconselha a Lois Lane a parar de fumar. Ele é um exemplo. É a representação mais ideal possível do que seria um super-herói. Sério, em que momento esses filmes de super-heróis ficaram tão cínicos que esses atributos deixaram de ser legais? Ao mesmo tempo, quando é pra ele assumir uma postura mais firme, ele assume. Quando ele vai lá pegar o Lex Luthor no esconderijo dele, ele faz uma cara fechada que põe medo, que intimida. E quando ele vê a Lois morrendo, a expressão do Christopher Reeve é a de uma tragédia que soa genuína. A gente acredita na dor que ele tá sentindo, no senso de fracasso que tomou ele. E uma outra coisa que eu acho fundamental pro sucesso do Christopher Reeve, e que, de novo, resume o sucesso do filme como um todo, é a maneira como o Christopher Reeve interpreta os voos do Superman. Ele domina a arte de fingir que tá voando como ninguém. Não só ele e o rosto dele transmitem total seriedade durante esses voos, com um semblante que sempre transmite credibilidade, como a forma como ele se move, como ele estica um braço, depois lança pra trás, como ele toma impulso antes de voar, como ele coloca um braço na frente e o outro pra trás pra poder fazer uma curva. Tudo isso ajuda a trazer um peso, uma aerodinâmica que faz a gente comprar totalmente a ideia de que ele tá voando. Por falar em voo, é impossível falar de Superman sem falar do feito técnico que eles alcançaram lá em 78 ao retratarem os voos do Superman na telona. Quando o filme foi anunciado e o primeiro pôster dele foi divulgado, a frase que estampava o cartaz e que se tornou o slogan do filme foi: "Você vai acreditar que o homem pode voar". O que é curioso é que eles liberaram o pôster com essa frase aí antes mesmo deles pensarem a técnica que eles iam criar para fazer o Superman voar. Eles só soltaram o pôster com essa frase aí e depois foram se virar para resolver isso aí. Felizmente, eles conseguiram resolver, e com louvor. A solução que eles encontraram para fazer o Superman voar foi uma mistura de fatores. Eles usaram cabos, chroma key numa tela azul e um efeito que filmava com lentes criadas especialmente para esse filme, o Christopher Reeve com uma projeção atrás dele. E o resultado disso é de tirar o chapéu até hoje. Nessas horas, sempre vai ter um pateta por aí para reclamar: ui, mas os efeitos do Superman hoje são muito toscos, tá datado, ui. Bicho, na moral, vamos ter um papo sério sobre isso. Uma das piores coisas que você pode cometer ao avaliar uma obra é o anacronismo. É você tentar pegar uma obra de um tempo que já passou e tentar enfiar ela à força no contexto do seu tempo, no presente. Eu acho isso de uma mesquinharia, de uma arrogância tão grande, porque parte do pressuposto de que o único período que importa é o agora. Se uma obra de um tempo passado tá sintonizada com o passado, aí o Alecrim Dourado já fica chateadinho, porque pra ele, uma obra de 40, 50 anos atrás tem que dialogar com o tempo dele, que ele tá vivendo hoje. Tipo, você jura mesmo que essa música aí de 1970, 1980 parece uma música de 1970, 80 e não uma música de 2020? Puxa, que surpresa, que problemão. Sem falar que a partir do momento em que você tenta sintonizar a sua cabeça no tempo em que essa obra foi feita e tenta avaliar ela tendo em mente a época dela, sem anacronismos, fica possível pra você se impressionar com os feitos técnicos que hoje seriam ultrapassados, mas que, na época, foram fruto de um trabalho de criatividade árduo. Sério, quando eu, que nasci em 98, vejo esse Superman, a minha reação não é a de meu Deus, que datado, mas sim a de ficar maravilhado. Tipo, meu Deus, olha o que eles conseguiram fazer lá em 78, com os recursos que eles tinham. Inclusive, quando você assiste as produções anteriores do Superman, com o Kirk Allen e o George Reeves, e você vê como essas produções retratavam o voo do Superman e pula pra essa versão de 78, cara, o salto que eles deram nesse sentido é realmente impressionante. E como eu já falei, a postura e a expressão do Christopher Reeve ao vender a ideia de que ele tá voando também são fundamentais para fazer a gente acreditar nisso. Eu acho incríveis também os efeitos sonoros que eles botam enquanto o Superman tá voando, da capa dele batendo, das coisas ao redor sendo arrastadas pelo vento que ele traz, do estrondo que ele causa quando ele dispara em alta velocidade, cortando a barreira do som. Isso ajuda a trazer peso pro voo e a tornar ele mais convincente. E é justamente por falar em voo que eu chego naquela que, pra mim, é talvez a cena mais marcante do filme e é talvez a cena mais linda de toda a história dos filmes de super-heróis.
o momento em que o Superman leva a Lois Lane para um voo romântico por Metrópolis. Antes, só um adendo. Da mesma forma como o Christopher Reeve é o Clark Kent barra Superman perfeito, a Margot Kidder é a Lois Lane definitiva. Ela pega tudo de melhor das versões anteriores e refina de uma maneira que é a Lois Lane perfeita, não tem o que fazer. Ela tem aquela audácia e aquela intrepidez características da Lois, o raciocínio rápido que faz ela ser tão boa jornalista, um senso de humor que é sempre afiadíssimo, tanto pra olhar com menosprezo o Clark Kent, quanto pra jogar um verde pro Superman. É uma personagem que é uma explosão de carisma, tal qual o par romântico dela aqui. Quando eles dois se encontram no terraço dela pra uma entrevista, o texto é sensacional, ele combina ingenuidade e safadeza na medida, de uma forma inspirada e perspicaz, e a química entre o Christopher Reeve e a Margot Kidder torna a cena ainda melhor. Eles clicam perfeitamente. É um prazer à parte assistir a isso aqui. Mas aí, chega o momento em que o Superman convida a Lois para voar por Metrópolis. Antes de levantar voo, a Lois comenta com o Superman que o Clark, lá na redação, disse que o Superman é só fruto da imaginação das pessoas, tipo Peter Pan. E aí o Superman responde com uma frase que, pra mim, resume toda a beleza e a mística desse filme. O Peter Pan voava com crianças, em um conto de fadas. Quando o Superman fala isso, ele tá se referindo ao personagem totalmente fantasioso, irreal, fabulesco, que é o Peter Pan. Só que nós, aqui no mundo real, sabemos que o Superman é tão fantasioso, irreal e fabulesco quanto o Peter Pan. E mesmo assim, o Superman tá fazendo questão de decretar que, naquele mundo, ele é um personagem real. Então o que a gente tem ali é um personagem de conto de fadas, como o Peter Pan, estabelecendo que aquilo ali, um personagem fantasioso que voa que nem o Peter Pan, é a realidade. O Superman existe. Essa é a tal verossimilhança que o Richard Donner queria lá atrás. É retratar um herói tão absurdo, tão mágico, fazendo a gente acreditar que ele existe dentro das regras daquele universo fictício em particular. Ele cria um universo assumidamente irreal, mas que respeita a si próprio. E a cena do Superman voando com a Lois é uma síntese desse deslumbramento que a figura do super-herói provoca quando ela ganha vida. Os olhos brilhando da Lois Lane são os nossos, com maravilhamento diante daquele herói e das coisas especiais que ele pode fazer. Se o Superman é um filme que se mantém mágico e encantador até hoje, em boa parte é porque ele entende o surgimento do Superman e as ações executadas por ele como feitos extraordinários, fora do comum. Quando o Superman aparece pela primeira vez, ou impede um terremoto, ou leva a Lois para um voo romântico, o Richard Donner faz questão de retratar esses momentos como algo especial. Isso é uma coisa que, infelizmente, foi se perdendo nos filmes de super-heróis de lá pra cá. Quando Batman e o Homem-Aranha apareceram pela primeira vez, foram tratados como momentos especiais. Hoje, o super-herói virou uma coisa tão corriqueira, tão banal, que o entusiasmo diante da figura do super-herói se esvaiu. O Thor voando, por exemplo, já não é mais algo que desperta um fascínio, virou rotina pura. Em 78, tudo que o Superman fazia era algo que merecia ser filmado como algo especial, que deixava o espectador e os outros personagens ao redor de olhos brilhando. O que leva a gente ao final do filme, que eu sei que muita gente não gosta, mas eu adoro. Em primeiro lugar, eu gosto muito do Lex Luthor do Gene Hackman. Eu sei que ele não é ameaçador, mas não importa. Ele é carismático, ele se diverte com a própria perversidade e todo o comentário depreciativo que ele lança, da primeira à última linha de diálogo dele no filme, é inspirado, é divertidíssimo. A dinâmica dele com o trapalhão do Otis e com a senhorita Teschmacher, eu acho totalmente condizente com o tom do filme. A solução final do Superman girar a Terra ao contrário e com isso voltar ao tempo para salvar a Lois Lane da morte, eu acho perfeitamente factível, de novo, dentro da lógica fabulesca que o filme define para si. Eu acho que é o tipo de fantasia absurda de quadrinhos que tem todo um charme especial e que, infelizmente, os filmes de super-heróis atuais já não têm mais coragem para criar, porque eles são cínicos demais para imaginarem e executarem uma ideia tão lúdica e absurda assim. Fora que é um fechamento perfeito pro arco do Kal-El. Ele se acostumou a ouvir do Jor-El que ele não podia interferir na história humana, mas ele também ouviu o Jonathan Kent lá atrás dizer que ele caiu na Terra por alguma razão que um dia ele ainda ia descobrir. Depois de passar a vida toda inconformado com o fato de que, mesmo com todos aqueles poderes, ele não conseguiu salvar a vida do pai terráqueo, ele percebe naquele momento ali que a tal razão para ele ter vindo à Terra é
salvar as pessoas, mesmo que, para isso, ele tenha que quebrar, naquele momento ali, a regra imposta pelo Jor-El de não interferir na história humana. É lindo demais. Sem contar que essa cena aí levou Gilberto Gil a escrever Super-Homem a canção, que é maravilhosa. Quem sabe o Super-Homem venha nos restituir a glória, mudando como um deus o curso da história por causa da mulher. Vai falar mal de um final de filme que inspirou o Gil a criar uma música sobre ele? Enfim, em suma, se o Superman o filme funciona, é porque ele compreende o super-herói como algo extraordinário e que, antes de funcionar, é bom fazer o espectador acreditar que o homem é capaz de voar. Eu amo esse filme. É isso, chegamos ao fim dessa análise aqui de Superman, o filme, de 78. E aí, gostou dessa análise? Eu sei que esse aqui era o momento mais aguardado da Super Maratona, era o momento que eu mais queria fazer também. E eu quero saber, você gostou do vídeo? E aí, o que você acha de Superman, o filme? Diz aqui embaixo nos comentários, curte o vídeo se você gostou, compartilha para seus amigos, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos, incluindo os próximos capítulos da Super Maratona. No próximo episódio, é claro, a aventura continua. Um grande abraço e até a próxima.